O governo do presidente Lula está tão concentrado em criar narrativas que está sendo engolido pelas suas próprias narrativas. Estou me referindo ao voo de deportados brasileiros do governo americano para o território brasileiro. Claro, a bagunça foi provocada porque foi o primeiro voo do governo Trump. Foram 88 brasileiros. Só que o governo brasileiro não te contou que quem mais brasileiros deportou nos últimos anos foi o governo Biden. 7.268 brasileiros foram deportados. Inclusive, esse valor é maior no número que os deportados no primeiro governo Trump. 6.771. O que o governo brasileiro também não te contou é que todos eles, 13 mil pessoas em números redondos, eles foram deportados com uso de algemas e algemas nos tornozelos. Mas então, por que esse último voo, primeiro do governo Trump, deu tanto problema? E eu vou te contar também. Esse voo estava com autorização de pouso por uma questão técnica na cidade de Manaus. Quando o voo pousou, os brasileiros começaram a reclamar que o ar-condicionado não estava funcionando e que não era um trato humano. Começou uma briga com a tripulação e não se sabe bem como, mas os passageiros que estavam reclamando conseguiram acionar a porta de emergência. Abriram a porta de emergência. Vou ser mais específico, do lado direito. Isso acionou o tobogão, aquele que é para sair do avião em casos de emergência. E alguns dos passageiros conseguiram, inclusive, subir na asa do avião. Isso provocou um problema muito sério. Aí interveio as autoridades brasileiras que concluíram numa negociação que os brasileiros desceriam do avião e passariam a ter responsabilidade do governo brasileiro. Aí o governo dispôs de um avião da FAB para levar os brasileiros desde o aeroporto de Manaus para Belo Horizonte. E reclamaram, exigimos que tirem as algemas. Não necessitavam exigir absolutamente nada. Quando os passageiros já estão em território brasileiro e foram entregues às autoridades brasileiras, pode fazer o que quiser. Não precisa autorizar ninguém americano para que tirem as algemas, porque a partir desse momento já está no território nacional. Mas de onde vem essa questão das algemas? Foi em 1988 para ser mais específico. Naquele momento, teve também deportados que foram até o consulado brasileiro e as autoridades brasileiras pediram que sejam retiradas as algemas e as algemas do tornozelos. Pois bem, na saída dessa reunião no consulado, alguns desses brasileiros que estavam ilegais conseguiram fugir. E a partir desse momento, é um protocolo de segurança que quando tem deportados americanos a qualquer país do mundo, sendo a responsabilidade da segurança dos Estados Unidos, o comandante do voo, eles têm que ir os deportados com algemas e algemas nos tornozelos. Isso tem a ver com a segurança. Para a segurança do passageiro, para ele não se autoferir, isso na responsabilidade do governo americano, para ele não colocar em risco a sua segurança, então, a segurança de outros passageiros e da tripulação. No governo Biden, no governo agora, foram 7.268 passageiros que foram deportados. E por que então o governo brasileiro não reclama? Vou mais longe. Durante o governo Lula, foram 32 voos com 3.660 passageiros deportados, todos algemados. Mas o governo não reclamou. Claro, agora o governo Trump, então tinha que reclamar, exigindo os direitos humanos. Vou te contar mais. Durante o ministério do Ricardo Lewandowski, foram 17 voos com brasileiros algemados. Se o governo brasileiro não quer trazer ninguém com algema, manda um voo, assume a responsabilidade e podem vir do jeito que quiserem. Até porque o governo brasileiro, através do Tesouro, tem que ressarcir do gasto americano por mandar passageiros deportados. E o curioso, o processo de deportação não é uma questão de que pegaram algum ilegal que está com visto vencido e mandaram de volta imediatamente. Você pode entrar nos Estados Unidos ilegalmente como os coiotes mexicanos, o que é absolutamente ilegal, mas você pode ficar nos Estados Unidos ilegalmente entrando com visto de turista.
o que configura uma ilegalidade, mas não com uma gravidade tão grande quanto um cara que entrou ilegalmente. Essa pessoa que está ilegal, porém entrou legalmente, ele vai ter um processo, e o processo pode demorar anos. E até aí, ninguém será deportado. Então, não deixe que todo mundo do governo possa te enganar. A narrativa está contada diferente. Não entre nesse mérito. Nesse caso, o governo aproveitou uma situação para reclamar dos direitos humanos, mas esqueceu dos direitos humanos de 3.660 brasileiros nos últimos 32 votos do governo Biden para o governo Lula. Por que será? Você sabe a resposta. Lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. Meu nome é Gustavo Segre e te conto tudo isso porque no que diz respeito ao Brasil, eu não tenho dúvidas. Ainda estamos a tempo.